Nesse segmento da aula 2, iremos tratar o conceito de radiação. Eu vou fazer um desenho no quadro, um esquema, para entender melhor essa questão. Se eu tiver, então, um sistema físico 1 e um sistema físico 2, e aí pode ser corpo 1, corpo 2, matéria 1, matéria 2, enfim. Um sistema físico vai transferir energia para o outro através de um processo chamado radiação. Radiação vai ser um processo de transferência de energia. Radiação será a transferência de energia entre um corpo emissor dessa radiação e um corpo receptor dessa radiação. Ou radiação será o processo de transferência de energia de um ponto ao outro. Esse processo de energia pode ser dado de duas maneiras. Ou utilizando a radiação corpuscular, ou seja, eu tenho matéria envolvida na transferência, ou usando uma radiação eletromagnética, ou seja, eu não tenho matéria envolvida nessa transferência de energia. Além disso, toda essa fenomenologia relacionada à radiação precisa necessariamente se encontrar em algum meio. E esse meio pode ser material ou pode ser o próprio vácuo. Então, quanto ao meio, a gente pode colocar como o meio ele pode ser, então, material ou pode ser o vácuo. Pode ser o meio vazio. O sistema físico é algo que eu estou avaliando de modo arbitrário. Arbitrariamente eu chego lá e defino aquilo ali como algum sistema físico. Ali pode ser um átomo, por exemplo, e aí eu estaria considerando o átomo como sistema físico. Já a radiação, ela vai possuir duas naturezas. Quais são as naturezas da radiação? Assim eu trato como natureza. Ela pode ser de natureza corpuscular, como é o caso da radiação alfa, radiação beta. Ela vai possuir alguma massa. E aí tem todo aquele tratamento que a gente viu na nossa parte de energia dessa aula 2. E aí, a radiação corpuscular, ela é uma radiação, na verdade, constituída por alguma partícula. E essa partícula vai ter um caráter de dimensões subatômicas. Não é qualquer partícula. A radiação eletromagnética, ela possui massa zero. Então já podemos observar que aqui você vai ter massa maior que zero. Aqui você vai ter massa igual a zero. Essa é a principal diferença da radiação eletromagnética para a radiação corpuscular. Claro, existem outras diferenças também, como a energia envolvida. A radiação corpuscular, ela será a radiação eletromagnética, ela pode ser ionizante ou não ionizante. A radiação corpuscular, ela vai ser ionizante. Agora, o que seria a radiação ser ionizante? Já aprendemos que o átomo, quando ele possui uma quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons, ou em excesso ou em falta, esse átomo é um íon, porque ele está desequilibrado eletricamente. Ele está ionizado. Então, dizer que a radiação é ou não ionizante significa dizer que, em função do grau de energia atribuído, essa radiação ela é capaz de retirar elétrons daquele átomo, provocar um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e de elétrons. Esse desequilíbrio, quando os átomos estiverem arranjados em forma de moléculas, entendendo moléculas como um conjunto de átomos, irá provocar uma alteração das ligações entre esses átomos que constituem essa molécula. Por consequência, irá provocar uma alteração nessa molécula.
Essa molécula, quando ela está constituindo um tecido orgânico, ela irá apresentar uma alteração também, por consequência, a esse tecido orgânico. E aí você tem um efeito que a gente vai estudar lá em radiobiologia, na parte de radioproteção, também não é da nossa disciplina. Você vai ter toda uma fenomenologia relacionada a essas alterações que são nocivas à saúde humana. Voltando então para essa parte mais física, eu vou considerar como natureza da radiação uma espécie de apresentação. Ela vai se apresentar de modo corpuscular ou onda eletromagnética. OEM é uma espécie de abreviação de onda eletromagnética. Ela é muito utilizada e eu vou começar a tratar agora onda eletromagnética, no caso, né? Porque toda radiação eletromagnética acaba sendo uma onda. Vou até observar aqui. Enquanto a radiação corpuscular é a partícula que possui massa, a radiação eletromagnética ela é uma onda que possui massa zero. Ela sendo um objeto ondulatório, por consequência, ela não vai apresentar massa. Outra propriedade também da onda eletromagnética ou da radiação eletromagnética é que ela vai provocar, em alguns casos, de modo perceptível, o aumento de temperatura do corpo receptor dessa radiação. E outra propriedade também que a gente vai ver da radiação eletromagnética é que, na forma de onda eletromagnética, ela não vai interagir nem com o campo elétrico, nem com o campo magnético. Já a radiação corpuscular, a depender da carga elétrica associada a ela pode sim interagir com o campo elétrico ou magnético. A radiação corpuscular também provoca alteração de energia nesse corpo receptor. E aí podendo também provocar trabalho, ou seja, variação de energia, claro, na forma de trabalho. E aqui está muito mais associada a variação de energia na forma de calor, ou seja, aumento da temperatura daquele corpo. Radiações corpusculares, elas são oriundas de fontes naturais, enquanto radiações eletromagnéticas são oriundas de fontes artificiais. O nosso principal objeto de estudo irá ser a radiação eletromagnética. Uma das radiações eletromagnéticas é a radiação X, que é o grande objeto de estudo da nossa disciplina. Então, a partir de agora, a gente vai se concentrar só em radiações eletromagnéticas e as suas propriedades, que eu vou colocar no quadro. Radiações eletromagnéticas estão elencadas em função do seu grau de energia. Na realidade, você pode elencar também em função de sua frequência, comprimento de onda, período. Quaisquer características de uma onda, e tratando a radiação eletromagnética como uma onda eletromagnética, quaisquer características de uma onda que a gente já viu em física quântica, lá na matéria de ondulatória, lá na descrição matemática da onda, que a gente viu presencialmente no curso, lá eu coloquei uma série de características que a onda apresenta, como velocidade, frequência, período, energia. A gente pode elencar, então, as ondas eletromagnéticas em forma de radiações eletromagnéticas em funções de quaisquer dessas características. Eu vou colocar agora aqui algumas características principais. Vai ser uma espécie de lembrança da nossa matéria de física quântica, que a gente viu na parte da ondulatória, né? Na realidade, a ondulatória é uma das matérias da disciplina de física quântica lá no nosso curso. A gente viu de modo presencial lá. Eu vou relembrar isso aqui agora e a gente vai discutir alguma coisa sobre o assunto. Primeira propriedade, eu não vou escrever, mas a gente tem uma faixa muito grande de energia que a gente pode trabalhar quando a gente trata uma radiação eletromagnética. Então, nós iremos ter radiações eletromagnéticas de baixa energia e radiações eletromagnéticas de alta energia. As radiações corpusculares, como elas são ionizantes, elas são de alta energia.
As radiações eletromagnéticas, como elas são ionizantes ou não ionizantes, significa dizer que ou elas possuem alta energia ou baixa energia. E aí a gente tem uma espécie de fronteira, uma espécie de marco de qual energia a gente vai atribuir para dizer que essa radiação é de alta energia ou de baixa energia. E que energia é essa? A energia mínima necessária para ionizar a matéria. Essa energia também vai possuir uma unidade de medida diferenciada da unidade de medida de energia utilizada pelo SI, que é o Joule. Nós iremos sempre utilizar unidade de medida chamada elétron-volt. A grandeza física é energia. A unidade de energia vai ser o elétron-volt. E por que utilizar elétron-volt e não o Joule? O elétron-volt, depois eu vou colocar no quadro, nessa matéria ou na próxima, no sentido de que a gente ainda tem mais um segmento ainda, que é o segmento de onda eletromagnética. Eu vou ser mais específico sobre a energia da onda, que vai coincidir, claro, com a energia da radiação eletromagnética, porque toda radiação eletromagnética é uma onda eletromagnética. Então, vou tratar disso lá no nosso próximo segmento, ainda dessa aula 2. Agora, eu vou pegar as propriedades das radiações eletromagnéticas e a primeira, claro, não podia deixar de ser a energia. E por que eu gosto de tratar como energia e não como comprimento de onda, por exemplo? Físico utiliza muito comprimento de onda para poder diferenciar uma radiação de outra, quando, claro, essa radiação é eletromagnética. Só que para a gente da radiologia médica fica muito mais interessante tratar a radiação eletromagnética em função de sua energia. Vocês vão ver que fica muito mais prático, fica muito mais intuitivo tratar a radiação eletromagnética em função da energia. Até pelo fato da gente considerar dois tipos básicos de radiações, a ionizante e a não ionizante. Caso aqui não ionizante. E como a ionização do átomo está muito ligado à energia dessa radiação, fica muito mais interessante a gente utilizar como parâmetro para comparar radiações a energia que ela possui. A energia mínima necessária para a ionização vai ser 12 elétron-volt. Esse vai ser o nosso grande parâmetro. Abaixo de 12 elétron-volt eu não tenho ionização. Acima de 12 elétron-volt eu já tenho ionização. A segunda propriedade que eu vou abordar vai ser a de massa. Eu abordei energia e massa. Massa, a gente já viu que é igual a zero. Eu posso tratar massa aqui com a unidade de medida também utilizada em elétron-volt por C quadrado. É uma unidade de medida que físico utiliza muito, mas eu poderia também usar o quilo. Vou deixar essa aí para ter uma coerência em relação à minha energia que está em elétron-volt. Agora, olhando essas duas propriedades, sintetizando em uma única, eu vou fazer isso aqui. A energia da minha radiação eletromagnética vai ser a constante de Planck vezes a frequência dessa radiação eletromagnética. Lá em física quântica, a gente viu exatamente o que significa essa constante de Planck. Então, agora eu não vou mais falar sobre ela, mas a gente já sabe que ela está ali presente na fórmula. Pessoal, observando novamente que todas as quaisquer fórmulas que eu apresentar no quadro não irá ser cobrado na prova. Somente as fórmulas da última aula, que é inerente à nossa profissão, tá bom? Só para observar novamente. Deixei de observar no segmento passado, estou observando agora novamente. A gente viu lá que a frequência, lá em física quântica, ela é inversamente proporcional ao período. O período também inversamente proporcional à frequência. E a frequência de uma onda eletromagnética, que a gente também já viu, vai ter aquele tratamento ali. Vai ser a velocidade da onda dividida pelo comprimento da onda. Toda onda eletromagnética
Outra propriedade, né, da onda eletromagnética ou da radiação eletromagnética, ela vai ter uma velocidade no vácuo constante a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que vai coincidir, claro, não por acaso, com a velocidade na luz. O que isso quer dizer? A luz é, na minha opinião, a principal radiação eletromagnética. Sem ela, né, por exemplo, a gente não enxergaria, mas tem outras coisas também. E a luz tem velocidade no vácuo constante, em valores redondos, a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, a 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, todas as radiações vão ter frequências diferentes. Logo, a frequência é associada à energia, então, em função da energia e frequência, que é diretamente proporcional. A gente já tratou isso lá na descrição matemática da onda, em física quântica. A gente vai ter frequências e energias diferentes, mas as radiações irão ter velocidades iguais. A radiação X tem a mesma velocidade da radiação da luz visível. Eu sempre comparo as duas, X e visível. Vocês já estão acostumados, né? Neste lado presencial. Vai ter a mesma velocidade, porque são radiações de mesma natureza, eletromagnética. Outra coisa também que eu posso lhe dar é a seguinte maneira. Qual a diferença principal entre luz visível e radiação X? Do ponto de vista físico, a radiação X vai ter energia muito maior do que a da luz visível. Por quê? A frequência da radiação X é muito maior do que a da luz visível. Logo, como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, a radiação X vai ter um comprimento de onda menor do que a luz visível. Também a luz visível vai ter um comprimento de onda maior do que a radiação X, porque comprimento de onda, por exemplo, e frequência são inversamente proporcionais. Inclusive, caiu na nossa prova de física quântica essa questão. E aí eu tenho as principais propriedades das radiações eletromagnéticas. Vamos agora também falar um pouco do meio, que eu tratei aqui com essa cor amarela. O meio ele pode ser material ou vazio, que é o vácuo. Só que o meio ele vai apresentar duas grandes propriedades gerais. Ele vai apresentar um grau de atenuação ou vai apresentar absorção. E aí, para o nosso caso, quando a radiação ela é eletromagnética, que tem massa zero, se eu já tenho massa zero e possuir energia zero, por exemplo, porque essa radiação transferiu totalmente sua energia através da absorção do meio para o próprio meio, a absorção vai ser uma característica do meio, significa dizer que essa radiação ela foi dissipada pelo meio. Já a radiação corpuscular, em teoria, você ainda continuaria com a massa ali. Mas na radiação eletromagnética, significa dizer que a radiação foi totalmente dissipada pelo meio. Porque já tem massa zero, vai possuir energia zero, qualquer conta que a gente fizer aqui vai dar zero. E aí ela não tem propriedade nenhuma, ela deixa de ser o que é. Para encerrar, eu vou falar sobre o poder de penetração. Eu vou tratar o poder de penetração, entre aspas, da radiação, vocês vão entender por que as aspas, em uma outra parte. Mas como nós estamos falando das propriedades da radiação eletromagnética, essa questão de poder de penetração, ela está mais vinculada ao meio que essa radiação vai interagir do que propriamente dito a sua energia. Por quê? Quando eu falo meio, fica uma observação também. Essa radiação, quando ela interagir com esse sistema físico, aqui nessa passagem, por exemplo,
eu posso entender o sistema físico como meio também. Então, essas definições ficam muito subjetivas ao que a gente está avaliando. Quando eu falo em poder de atenuação ou absorção do meio, eu posso considerar a matéria receptora. Esse sistema físico aqui, receptor, ele vai ter um grau de atenuação ou ele vai ser capaz de absorver totalmente a radiação. E aí fica muito subjetivo esse tratamento. Eu posso tratar o meio com esses dois corpos aqui como um único sistema físico. Até daria para chamar assim: sistema físico geral, por exemplo, meio, receptor e transmissor. Agora, o poder de penetração vai estar diretamente vinculado ao meio ou à matéria com que essa radiação está interagindo. O poder de penetração vai ser algo em função da matéria ou meio que essa radiação vai estar interagindo. Daí, o poder de penetração da matéria, dessa radiação, que vai ser definida pelo meio, vai possuir 3 grandes propriedades. Em relação ao meio, né? Em relação ao meio, esse meio vai ter que ter densidade, espessura e número atômico, e vai ser essas 3 propriedades do meio que vai definir o grau de penetração da radiação na matéria. Não é a energia da radiação que diz o quanto que ela vai penetrar na matéria. Vai ser a característica da matéria que vai determinar, em função da energia da radiação também, o grau de penetração da radiação na matéria. Exemplo, já para responder melhor. Você tem uma parte a ser radiografada. Se essa parte for pouco espessa, você pode se dar o luxo de diminuir a energia do feixe da radiação X. Você diminui o kV, no caso, né? Vai ver isso depois. O poder de penetração da radiação está em função do meio da matéria, não é da energia. A depender das características da matéria, você vai ter um grau de penetrabilidade diferente. Exemplo, se eu tiver matérias de espessuras iguais, mas número atômicos diferentes, para uma mesma radiação de uma energia qualquer, eu vou ter grau de penetração diferente, em função, claro, do número atômico, haja vista que a espessura é a mesma. Então, a depender da espessura, do número atômico e da densidade desse meio, ou até, falando de modo mais sintético, a depender das características do meio, o grau de penetração da radiação vai mudar. Então, o grau de penetração da radiação na matéria está em função diretamente do meio. Depois, claro, por consequência, né, da energia da radiação. Não adianta ter um meio praticamente transparente a um tipo de radiação, mas aí eu vou utilizar uma radiação que seja de baixa energia ao ponto desse meio absorvê-la. E aí, para a gente, na radiação X, a gente vai ter 2 meios bem característicos. Os meios radiotransparentes, que a radiação vai ter facilidade de transpassar. Ela vai conseguir se propagar nesse meio praticamente sem sofrer atenuação. Ou rádio opaco. Quando ela se propagar nesse meio, esse meio sendo rádio opaco, a radiação vai ter sua energia totalmente absorvida pelo meio ou dissipada. O grau de atenuação, então, repetindo, vai ser a dissipação parcial da energia. E o grau de absorção vai ser a dissipação total da energia da radiação. Então, repetindo, a atenuação vai ser a característica do meio, que vai ser a dissipação parcial da energia da radiação. A radiação consegue continuar o seu trajeto, porém vai perder energia.
vai pagar um custo. Já a absorção vai ser a dissipação total da energia dessa radiação. E aí, finda o fenômeno no próprio meio. Lembrando que pode ser meio ou corpo material. Eu posso tratar o corpo material como um meio também. Só que aqui eu estou separando o que é sistema físico, que será a matéria, e o meio, que é onde essa matéria se encontra. No próximo segmento aqui da nossa aula 2, eu vou mostrar os conceitos e os fundamentos de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, a gente aprendeu em física quântica, ela é o transporte de energia sem haver o transporte de matéria. Olha a sutileza em relação à definição de radiação. A radiação, ela é a transferência de energia de um ponto a outro. Só que ela é a transferência de energia de um ponto a outro, mas eu não estou entrando em mérito de questão se há transferência de matéria, que é o caso da radiação corpuscular, ou se não há transferência de matéria também, como é o caso da radiação eletromagnética. Como a radiação eletromagnética não tem matéria envolvida, eu não tenho transferência de matéria, é a transferência apenas de energia, e a definição de onda eletromagnética, ou de onda de modo geral, é a transferência de energia sem haver o transporte de matéria, significa dizer que toda radiação eletromagnética é uma onda eletromagnética. Porque a radiação eletromagnética não transporta a matéria, mas ela é a transferência de energia de um ponto a outro. Logo, ela é uma onda eletromagnética, porque toda onda eletromagnética transporta energia sem ter transporte de matéria, sem ter, no caso, matéria envolvida. E aí a gente vai começar a tratar disso no próximo segmento, para a gente encerrar essa parte de radiações, no caso de fundamentos de radiações, né? Uma introdução, porque a gente vai falar de radiações, claro, principalmente a radiação X até o final do curso.